Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e que fiquem ainda melhor depois do que nós vamos conversar hoje, que vamos estudar, que todos nós possamos estar com o coração e a mente abertos para receber essas lições que nos foram trazidas para que a gente consiga melhorar ainda mais a nossa vida. É uma alegria muito grande estar aqui. Sempre que eu venho aqui, eu estou aí assistindo às aulas, já participei de cursos aqui no centro, nesse centro Allan Kardec, na década de 90, eu ainda era bem jovenzinha, fiz alguns cursos aqui, o curso de família junto com meu marido, e sempre tive um carinho muito grande por essa casa. Não venho sempre porque a gente mora em Minas, mas sempre que posso. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que a dona Gleides falou para nós, o ciclo da vida, porque ela tem um ciclo e ela foi muito bem planejada por Deus e pela espiritualidade. E hoje nós vamos ver um pouco disso. Para começar, eu vou perguntar para vocês e já vou responder, mas quem já conseguir pensar rápido, qual é a lei do progresso? O que será que essa lei nos traz, né? É uma lei que diz que a gente deve evoluir sempre, sempre continuamente buscar aprimorar aquelas qualidades que nós recebemos, que hoje eu e a dona Gleides estávamos comentando, aqueles dons que a gente tem e pensa, será que eu deveria ter usado mais ou menos? Mas a lei do progresso diz que o que nós temos de bom é para utilizar, né? Então, sempre está buscando aprimorar em busca da felicidade e, quem sabe, um dia, da perfeição. São duas palavras que são a busca e devem ser para todos nós, mas não vai ser já, não vai ser hoje. Mas um pouquinho que a gente puder experimentar da felicidade e fazer algo bem feito, não vai ser perfeito, mas o melhor possível, se a gente puder fazer isso todos os dias, vai nos ajudar com certeza. Então, resumindo, a lei do progresso diz que a gente tem que evoluir. E para que será que nós estamos aqui? Exatamente para isso. Todos nós acreditamos, não é? Então, só que para evoluir, a gente precisa de uma coisa que muitas vezes nós não queremos, que é mudar. Então, quando eu falei aquele tema, aceitando mudanças e despedidas, ao final, eu quero que todos nós estejamos pensando, buscando despedidas e mudanças. Nós vamos querer nos despedir de algumas coisas que estão nos amarrando, não é? E mudar aquelas que nós sabemos que não estão bem na gente. Que é muito mais fácil mudar nós do que mudar o outro. O outro nós vamos buscar e nunca vamos conseguir. Não tem como, é só quando ele quiser que ele vai mudar, não é mesmo? Então, nós sabemos que precisa mudar, mas será que nós queremos? O nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, nos faz muitas vezes pensar assim, mas eu sou assim, está ótimo assim, eu não quero mudar. Só que tem algumas coisas na nossa vida que não estão bem e a hora que a gente começa a analisar, desperta aquela ideia, opa, então eu preciso mudar algumas coisas. E hoje nós vamos falar sobre essas coisas. E para isso também a gente tem que se desapegar. Desapegar não é só das coisas materiais. Desapegar também de sentimentos, pensamentos que estão nos atrapalhando, que não estão deixando a gente evoluir como deveria, né? Só que para progredir, nós precisamos estudar. Quem aqui gosta de ler os livros espíritas, gosta de ler a Bíblia, o Evangelho? Todo mundo aqui costuma estudar um pouquinho da doutrina? Que bom. Quem não levantou a mão é porque ficou com vergonha, mas com certeza estuda sim, não é? Porque a gente precisa. Aqui, nesse momento agora, nós estamos estudando. Porque nós vamos ouvir lições que elas vão fazer a gente compreender melhor alguma coisa da doutrina e que também vão nos dar a vontade de pôr em prática. Então, isso é um estudo. Então, hoje estamos todos estudando aqui. E precisa também de muito esforço, porque senão vai ficar só a palavra no ar, igual aquele passarinho que estava voando aqui, ó. Passou, alguns viram, alguns não, e as nossas lições também são assim.
Alguns vão pegar, outros não vão entender nada e outros vão falar, está muito difícil, não vou pôr isso em prática, não. Isso depende de cada um de nós, né? Quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, a gente fica encantado com algumas coisas que ela nos traz. E essas coisas são fundamentais para que a gente consiga entender mais sobre o porquê de tantas coisas que a gente quer saber, né? Então, a doutrina, ela nos traz uma lição de que nós somos espíritos imortais. Nossa, como isso ajuda! Porque a gente para de ficar reclamando do que tem na nossa vida, porque sabemos que isso é consequência de alguma outra coisa. Porque fala também que nós já vivemos outras experiências reencarnatórias. Isso, vocês acham que ajuda ou não ajuda a entender? Com certeza. Muitas dúvidas que a gente tinha, às vezes queixas que nós tínhamos, elas vão diminuindo quando você começa a entender, opa, o que eu estou fazendo agora é consequência de alguma coisa do passado. Então, essa lição da doutrina, ela é fundamental para tudo que a gente vai buscar de melhoria. Por quê? Porque nós vamos deixar para a próxima encarnação? Não. Porque nós já estamos corrigindo coisa da anterior. Então, vamos fazer alguma coisa para melhorar a próxima e para melhorar o aqui e o agora? Então, isso a doutrina nos convida a fazer, né? E quando a gente acredita que é imortal e que tem mais encarnações, nós começamos a precisar e querer resgatar esses problemas do passado, que nós mesmos criamos. Então, ela nos ajuda demais. E a doutrina nos ensina uma coisa que é maravilhosa. A gente pensa assim, todo mundo sabe disso, não é? Não. É aqui que a gente aprendeu que nós estamos no mundo de provas e expiações. E isso quer dizer o quê? Que nós estamos sendo castigados? Por isso nós viemos parar aqui nesse mundo de provas e expiações? Ou isso é uma oportunidade para nós? O que vocês acham? É um castigo ou uma oportunidade? Uma oportunidade, porque aqui é o lugar onde nós vamos melhorar. Mas nós aprendemos também que este mundo de provas e expiações vai se tornar um mundo de regeneração. E quem vai fazer essa mudança? Nós. Então vamos começar logo. Aí, o que acontece? Muita gente fala assim, mas essa história de mundo de regeneração não é para os meus dias. Já ouviram alguém falar isso? Eu não vou ver isso. Como que eu vou ver? Olha só, eu já estou com 50 e poucos anos, esse mundo não vai regenerar nessa encarnação, eu não vou ver. Mas quem disse que você é tão bom que não vai voltar aqui? Você quer voltar no mundo de provas e expiações ou de regeneração? Então, vamos começar essa mudança. Vamos deixar ele melhor para quem vem e, de uma determinada forma, até meio egoísta, para a gente poder voltar a encontrar ele melhor. É como se a gente arrumasse a casa. Você sabe que você vai voltar naquela casa, então deixa ela arrumadinha. Quando você voltar, ela está gostosa. Vamos deixar esse mundo melhor, não é mesmo? Então, nós temos que acreditar. Vocês já ouviram falar daquela história de que quem planta tâmaras não colhe? Aquelas tâmaras que plantou? Já ouvimos. Se a pessoa acreditar em uma encarnação só. Porque vocês já ouviram contar de pessoas que reencarnam na mesma família? Às vezes é filho do bisavô, e o bisavô morava aqui nessa cidade, e você reencarna na mesma cidade. Agora você virou, né, filho do filho, mas é você. É aquele lá, era você. Então, aquela tâmara que você plantou, pode ser que você ainda coma. E quando você pensa na parte da espiritual, do bem que você planta, será que quando a gente planta o bem, a gente colhe esse bem? Colhe, porque ele volta para nós. Então, quando a gente pensa assim, fica mais fácil. Pode ser que a tarefa fique maior, mas fica mais fácil de compreender. E a gente começa a buscar essa melhoria de vida, não é? Então, vamos tornar esse planeta melhor para a gente mesmo, para todos nós e para as pessoas que vêm depois de nós. Quando eu falei do tema, eu falei também de despedida. Quando você fala em despedida, o que você imagina? Que você tem que dizer tchau, dizer adeus, né? Se afastar de determinadas coisas. O que seriam essas despedidas? Temos muitas coisas que, para evoluir, para que esse ciclo da vida aconteça
de forma a que aconteça essa lei do progresso e da evolução, nós temos que nos despedir de algumas coisas. Então, eu vou falar aqui 5 coisas, tá? Então, se eu pular alguma, se não der 5, vocês me cobram no final. Uma das coisas que nós temos que nos despedir é, às vezes, de lugares, não é? Então, quando nós somos crianças, a gente estuda numa escola. E criança não pensa que é para sempre. A criança pensa assim, eu vou estudar sempre aqui. Aqui é a minha vida. E um belo dia, ele é informado de que ele não vai mais estudar naquela escola. Alguns colegas vão com ele, outros não. E ele vai ter que viver em um outro ambiente escolar. No começo é estranho, mas depois não fica tudo normal? A gente muda também de casa. Quem aqui já mudou de casa pelo menos alguma vez na vida? Nós mudamos de casa. No início, a gente não lembra onde é o banheiro, às vezes a gente erra o quarto, a gente vai para a escola, a hora que volta, fala, onde que é mesmo que eu estou morando agora? Até que aquele caminho fica natural e confortável. Então, nós precisamos mudar lugares. Eu já morei em Campinas, hoje eu moro em Muzambinho. Mas eu não fui embora para sempre, eu não estou aqui. Então, quando você se despede, não significa que aquilo não vai ser visto mais, porque fica gravado também nas lembranças. Muitas coisas a gente consegue reviver. Então, nós precisamos nos despedir de lugares. Mas o que é mais difícil não é isso. Isso a gente acostuma fácil. O difícil é nos despedir de sentimentos que a gente tem em relação ao outro e eles fazem mal principalmente para nós. Quais são esses sentimentos? A raiva, não é? O ressentimento, o ódio. Se a gente não se despedir disso, nós não vamos evoluir. Não adianta ficar falando, mas aquela pessoa não merece que eu perdoe ela. E quem que está preso na algema da raiva, do ódio, sentindo mal? Sou eu mesma. Aquela pessoa às vezes nem sabe que eu estou com raiva dela, que eu tenho ódio dela. Então, precisamos nos despedir desses sentimentos. Se quisermos evoluir, precisamos exercitar o perdão. Nem que seja o perdão à distância, que eu ainda não consigo aproximar. Mas lá dentro do meu coração já estou perdoando. Já não estou desejando mal. De vez em quando eu faço uma oração para aquela pessoa. Quando eu sei que ela está melhorando de vida, eu até fico feliz. Principalmente se ela não estiver aqui por perto, né? Por enquanto, mas o que eu vou falar também, que a gente aprende na doutrina, é que essa pessoa que a gente odeia hoje, um dia nós vamos ter que amar. Que coisa, né? É muito louco. Mas por quê? Porque um dia a gente já amou. Como que a gente ganha um inimigo? Um dia ele foi amigo. Ou ele já foi colega, ou já foi marido ou esposa, não é? Já foi um colega de trabalho. Para virar inimigo, tem que ter ficado próximo, tem que ser amigo. Tem que ser alguém que você confiou e a pessoa te decepcionou. Mas o que vamos ter que fazer é voltar a ser amigo. Felizmente, nós acreditamos na reencarnação. Pode ser mais para frente. Mas a gente sabe, nas escrituras fala, reconcilia agora, que é melhor. Então, nem que seja dentro do seu coração para parar de sentir esses sentimentos que estão nos atrapalhando, né? Existe uma lenda, essa lenda é dos 2 amigos. Para ficar bem ilustrado assim, deixa eu ver a hora. Para ficar bem ilustrado essa situação de 2 amigos brigando. Nunca aconteceu com vocês, não. Vou contar porque esse cara é longe daqui. Eles que brigaram, a gente não briga com ninguém, né? Eram 2 amigos que estavam viajando pelo deserto, essa lenda é árabe. E eles viajando naquele calor, imagina o deserto, naquela areia. No final, a cabeça já vai ficando cansada e a pessoa já vai ficando estressada. O que aconteceu? Num determinado ponto da viagem, um dos amigos agrediu o outro. E falou palavras que ofenderam muito e disse que ele que era culpado deles estarem perdidos no deserto. Esse outro amigo que tinha sido ofendido, ele não disse nada, ele já era evoluído. O que ele fez? Ele pegou aquele cajado, porque quando você está fazendo uma caminhada, uma coisa, você costuma levar. E lá o que tinha? Areia, né? Porque eles estavam no deserto. Ele pegou e começou a escrever na areia. Hoje, o meu melhor amigo me agrediu e me derrubou no chão. Mas ele ficou quieto,
O outro também não perguntou nada e eles seguiram a viagem. Passadas algumas horas, provavelmente pelo merecimento desse que não brigou, né? Porque o outro não estava merecendo, encontraram um oásis. Sabe aquele oásis, aquela aguinha fresquinha, tinha até uma biquinha de água assim, né, descendo ali, uma aguinha potável, se Deus quiser, né? Tomaram aquela aguinha, um olhou para o outro, resolveram se banhar, entraram naquela água, que delícia. De repente, aquele que tinha sido ofendido foi nadando, ele devia estar precisando esfriar a cabeça, né? Para não brigar com o irmão. Foi nadando até que ele foi mais profundo e começou a se afogar. Esse que tinha ofendido ele horas atrás viu o amigo afogando. O que ele fez? Mais do que depressa, ele nadou e salvou o amigo que ele estava afogando. O mesmo que tinha ofendido agora veio e salvou ele. Como ele era grato, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de saibro, tinha lá uma montanha e ele começou a escrever naquela montanha de pedra: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Então, muitas vezes, essa pessoa que a gente às vezes não quer perdoar, ela é a nossa salvação. Porque quando perdoar ela, a gente vai ficar mais leve, vai se sentir melhor. E, de repente, a gente também fez alguma coisa que não lembra. E lá na frente, ela pode nos fazer alguma coisa útil e a gente para ela também. Então, nós precisamos entender. E isso é a lição de Jesus também. O que Jesus falava? Quando é alguma coisa que alguém te ofendeu, escreve na areia, para que o vento do esquecimento e do perdão leve embora. E quando te faz uma coisa boa, escreva na pedra. Então, essa lição é também uma lição de Jesus, que nós precisamos levar para a nossa vida. Porque muitas famílias estão desmanchando. Porque através do orgulho, do egoísmo, a gente prefere não perdoar e seguir cada um o seu caminho e ser infeliz. Mas pelo menos eu não perdoei. Grande coisa, né? O que nós ganhamos com isso? Então nós temos que nos despedir de lugares e de sentimentos negativos com relação às outras pessoas. Temos que nos despedir também. E esse é difícil. Mas a gente está num mundo material, então eu preciso resistir, mas eu sei que não é fácil. Ao quê? Aos vícios. Aquela cervejinha que você só toma uma vez por semana, quando vê é todo dia, quando vê é 2 vezes por dia. Aquele cigarro que você já tentou parar e não parou, porque sabe como é, né? Nossa carne é fraca. As traições, são vícios, a maledicência. Todos esses vícios, a gente precisa sim se despedir dele. Mas eu não consigo agora, então tenta amanhã, tenta de novo depois da manhã e vai tentando. Diminui um pouquinho, porque senão, o que vamos ter? Doenças, problemas de família. Muitas famílias também terminam por esses problemas dos vícios descontrolados de um ou outro familiar. E estraga a vida de todo mundo, ou eu estou exagerando? Claro que não, né? Nós temos que nos despedir desses vícios, porque nós não fomos colocados aqui nesse mundo material para adquirir vícios. Nós fomos para lutar contra eles, para ver aqui e falar: não, eu não quero isso para mim, eu quero o que está do lado de cá, que é melhor para mim. O que eu vou levar? Não é? Por que a gente quer sempre mais? Porque aquilo não nos preenche. Se não nos preenche, eu preciso de mais. Porque quando preenche, pouco já está bom. É ou não é? Às vezes um abraço nos deixa tão felizes. E de repente você toma lá 1 litro de cachaça e não te deixa feliz, porque não te preencheu. Então, os vícios, sim, nós temos que nos despedir deles. E tem o vício também da gula, e tem vários outros. Falei alguns, cada um sabe qual é o seu. Mas nós temos que nos desfazer dele. Porque nós sabemos que sem o vício nós vamos ficar melhores. Mas é difícil demais. Eu sei que é difícil. No começo a pessoa se sente perdida, perde alguns amigos, né? Que não são amigos, que são companheiros de coisa errada, não são amigos, né? Afasta, começa a sentir falta daquelas pessoas. É difícil. Viver no vício é difícil também ou não? São 2 difíceis. Qual que eu vou escolher? O difícil que é bom para mim ou o difícil que vai piorar a minha vida? Então nós temos que lutar contra eles.
É a segunda coisa que nós vamos despedir. Temos que dar a Deus a um sentimento que esse a gente tem sem o outro ter feito nada. Acaba sendo pior, né? Se a gente for ver. Ele parece uma coisa tão assim, sutil. Não faz mal para ninguém, ninguém sabe, não estou falando nada. A inveja. A inveja, por que ela é muito ruim? Porque o outro às vezes não fez nada para mim, ele não me ofendeu, não brigou comigo. Ele só é uma pessoa bem-sucedida na vida, que conseguiu fazer aquilo que eu não tentei, aquilo que eu não busquei. Ele já está vivendo o ciclo da vida dele bem. E ao invés de eu perguntar para ele, me ajuda, me fala como você fez, me leva onde você vai, eu tenho inveja dele. E fico pensando que eu que deveria ter aquilo que ele tem. Mas eu fiz o que ele fez? Imagina a Maria, ela tem um lindo jardim na casa dela. E na casa dela tem rosas maravilhosas, vermelhas, e está sempre bonito aquele jardim. E aí eu passo todo dia na porta daquele jardim e tenho inveja do jardim dela. O meu não é assim, tá? Mas quem que plantou a rosa? Quem que cuidou? Quem que regou todos os dias? Foi a Maria. Então quem que tem que ter o jardim bonito? Eu ou a Maria? Quem fez o que tinha que ser feito. Então nós temos que saber que a inveja é o seguinte: eu não estou plantando e estou querendo colher. Só que na Bíblia, em Coríntios 2, fala o seguinte: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Tá pouco que você está tendo? Está semeando pouco, né? E aquele que semeia com fartura, colherá fartamente. Então agora eu pergunto para vocês, a tua vida está muito frágil, assim, você está muito sem nada, muito carente, ou sua vida tem muita fartura? Agora todo mundo vai falar que tem fartura, né? Quem que vai querer dizer que está semeando pouco? Então, antes de ter inveja, vamos ver o que o outro está semeando e vamos semear também. Vamos copiar o de bom que o outro está fazendo, porque nós somos exemplos uns para os outros, ou não somos? Somos, por isso que nós não estamos sozinhos. Porque a gente olha o que o outro está fazendo, o que deu certo faz também. O que deu errado, deixa eu parar. Antes que aconteça comigo aquilo que aconteceu com o meu companheiro, onde eu ficava todo dia fazendo aquelas coisas que ele fez, deu errado. Já viu quando acontece um acidente? Esses dias aconteceu na minha cidade um acidente que morreram 8 pessoas na estrada. 6 eram de Muzambinho. Olha que Muzambinho é desse tamaninho. Meu Deus, foi até engraçado. Os motoboys, porque tinha uma moto na história do acidente, começaram a esperar no semáforo, não estavam passando, estavam andando devagarinho. Todo mundo na cidade tomou cuidado a semana inteirinha, de medo de acontecer acidente. Quando alguém ia viajar, falava, cuidado, viu? Vai devagar. Você viu o que aconteceu? Depois a gente esquece, mas a lição foi dada. Aconteceu e a gente já viu o que dá quando a gente não toma cuidado, né? Isso é tudo. E a quarta coisa que nós temos que nos despedir, essa resume tudo, eu poderia ter falado só ela. Nos despedir do homem velho, que é esse eu teimoso, que não quer perdoar, que quer ter inveja, quer ter o que o outro tem sem fazer nada, quer continuar com os vícios e reza para Deus ajudar que nada aconteça de ruim. Fala, não, Deus me perdoa, é que eu não estou conseguindo, mas eu ainda vou conseguir, e não faz nada. Então nós temos que nos despedir desse homem velho. Eu acho que é a mais difícil de todas, porque depende de quem? De nós mesmos, né? Então, em Efésios 4, de 22 a 24, Paulo diz o seguinte para Efésios: dispam-se do homem velho, que se corrompe por desejos enganosos, deseja o mal para o outro, deseja coisas materiais que não precisam para a sua vida, não é? Tem inveja, tem essas coisas negativas, por desejos enganosos, para se renovarem no modo de pensar. Então, onde que começa a renovação? No pensamento. O que eu estou pensando? O que eu estava pensando hoje antes de chegar aqui? E vistam-se do homem novo, para viverem com justiça e verdade. A verdade é para a gente parar de se enganar. Eu sou uma pessoa maravilhosa, não sei porque as coisas não dão certo para mim. Quando a gente põe a mão na consciência e vai escrever lá o que você tem de bom, o que você tem de ruim, você começa a perceber que não está tão bom, porque você também não está tão bom, e nem eu. Então nós temos que nos despedir desse homem velho. Se a gente fizer isso,
Vocês conseguem perceber que as outras coisas todas vão se resolvendo? Então, é uma despedida muito importante. Porque quando a gente vai se despedindo dessas coisas, a gente vai se transformando. E transformar não é mudar? Alguém vai falar, você está diferente, mas se for alguém que você sabe que não está fazendo legal, que seja, deixa de falar que você está diferente. Porque às vezes a gente não gosta que fala que a gente está diferente. Vocês já viram isso? Você está tão diferente, você pensa, está me criticando. Não, às vezes está te admirando, porque viu que você está melhorando. Não é mesmo? Então, essa regeneração que nós vamos buscar como homem novo é a regeneração que vai acontecer nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que tudo isso que eu falei é sentimento. Raiva, inveja, não é? Nas nossas atitudes, o que a gente está buscando e nas nossas palavras. Porque quando a gente muda ou não muda o nosso discurso? Muda. Não tem como não mudar. É natural. E a gente nem percebe quando veja aconteceu. Nós estamos falando coisas diferentes. Estamos ofendendo menos, magoando menos os outros. E quando a gente é bom para os outros, é bom para nós também, né? Então, nós temos esse compromisso de mudar e buscar esse homem novo. E o que esse homem novo tem de especial? Ele para de se enganar e sabe a verdade. E qual é a verdade? Que não adianta culpar os outros pelo que a gente está vivendo agora. Porque nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, fazemos, escolhemos. Então isso o homem novo sabe. Mas o homem velho tem uma dificuldade de aceitar. Vamos buscar entender essa verdade. Ele sabe que para melhorar ele tem que buscar uma reforma interior. Não adianta reformar a casa. É bom, mas você tem que reformar aqui dentro também. A casa onde está teu espírito. Vamos mudar, né? E essa reforma interior, ela é simples. Ela só tem que acontecer todo dia. Orar todos os dias. Orar para as pessoas que a gente quer que Deus abençoe. Para aquele inimigo, né? Aquele irmão difícil que a gente precisa que ele melhore um pouco, quer que Deus ajude. Pede para Deus cuidar dele. Despertar dentro do coração dele uma luzinha, né? Orar é muito importante. E o que é mais importante ainda na nossa renovação interior? É sair para olhar para o outro, ajudar o outro. A caridade é muito maravilhosa. Se é que existe mágica nesse mundo, está na caridade. Porque a hora que você olha para o outro, cura a dor do outro, magicamente a sua vai sarar, vai curar também. E temos uma última coisa que nós temos que nos despedir, que deve ser o que vocês pensaram quando eu trouxe o tema. Porque quando fala em despedida, o que a gente pensa? É o ente querido que foi embora, não é? Muitos de nós sofremos. A gente pensa que é uma perda, na verdade, é uma despedida. Nós dissemos tchau para aquela pessoa fisicamente por um momento. Porque a eternidade, né? Essa vida nossa dentro da eternidade é rapidinha. É muito curta. Então, essa despedida ela é temporária. Mas, às vezes, a gente não aceita e atrapalha a nossa vida. Então, nós sabemos que é difícil despedir dessas pessoas queridas, principalmente quando faz pouco tempo. E está tudo bem, a gente leva um tempo mesmo. Mas é ou não é o ciclo da vida? O que Allan Kardec fala do ciclo da vida? Viver, quem sabe fala comigo. Crescer, ninguém sabe. Morrer, renascer ainda. Esta é progredindo sempre. Esta é a lei. Então nós temos apenas essa tarefinha. Nascer, nós já nascemos, né? Viver bem, crescer, ou seja, evoluir, despedir desse corpo físico para renascer, ganhar um novo corpo físico, vir ou não para este mundo, não sabemos para onde vamos. Está preparado, né? Na dúvida, você já deixa uma malinha pronta, não sabe para onde você vai, fica pronto. E progredir sempre. Olha só. Então, nós temos que fazer tudo isso. Está preparado. Porque essa é a lei. Nós não gostamos de seguir as leis? Então, vamos fazer essa lei. Vamos buscar
progredir e lembrar que nós vamos renascer. Então, que a gente possa renascer melhor. Vocês já ouviram falar que essa é a nossa melhor encarnação, né? Que nós não tivemos uma melhor. Então, quem está reclamando pode saber que está ganhando um prêmio ainda. Porque Deus, Ele nos dá um pouquinho a mais do que a gente merece, para ver se a gente dá um valor. Normalmente, a gente não paga as nossas dívidas assim, ó, com juro, não. Ao contrário, com abatimento. Então, vamos melhorar, porque senão a próxima vai ser igual essa, ou às vezes a gente vai ter umas pessoas ali que está na hora de voltar, né? Então, nós temos que saber dizer adeus a tudo isso que nos aprisiona, que nos deixa fracos, que nos deixa pesados, não é? E sabemos, nós espíritas, muitos acreditam, mas nós achamos mais fácil de acreditar que um dia nós vamos reencontrar essas pessoas, não vamos? Perto, assim, para poder dar um abraço. Mas quem acredita que é possível que uma dessas pessoas queridas esteja aqui? Quem acredita? É possível. Nós temos uma pessoa querida que a gente já ficou sabendo várias vezes que ela vem aqui, porque ele gostava muito daqui. Ele palestrava aqui. Nós não vimos, mas nós sentimos, nós sabemos. E essa pessoa, ela nos ama. Então, é melhor que seja quem nos ama, que volta para nos dar uma visitinha, do que seja aquele que nós fizemos um monte de coisa ruim. E essa pessoa vai nos encontrar de acordo com o lugar onde a gente está. Se nós estamos aqui, pode ter certeza que não vai vir nada de ruim nos visitar, porque tem uma proteção incrível lá fora. Tem um escudo. No livro Os Mensageiros fala isso, né? Que existe um escudo, que os espíritos ruins não veem as casas de tratamento que tem no plano espiritual. Eles não enxergam. Tem uma proteção, eles não conseguem entrar lá, porque eles ainda não estão prontos. E aqui é a mesma coisa. Agora, se nós estamos num ambiente bem de nível baixo, vibratório, esses espíritos podem nos encontrar e ficar falando na nossa cabeça. É a verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade, né? Então, tudo isso é para nós nos encontrarmos o irmão e encontrarmos Deus também, porque Deus está na onde estão as coisas boas. Eu vou contar para vocês uma história rapidinha de uma conhecida nossa, Dona Maria Célia. Por coincidência é o nome da minha mãe, mas não é a minha mãe, não. Ela fazia parte de um grupo de estudos do Evangelho, lá na nossa cidade. Só que ela estava passando por um momento muito difícil. Ela tinha perdido, né? A gente fala perdido, o marido dela. Ele tinha desencarnado e ela ficou muito fragilizada nesses dias e ela começou a ficar muito triste, quase uma depressão mesmo. Só que como ela já tinha o hábito de ir no centro, ela foi no atendimento fraterno e buscou um consolo lá, passou por aquela entrevista. Aqui também tem, não tem? A entrevista, que a pessoa conta o que está sentindo, o que está acontecendo, e aquela outra pessoa nos dá umas ideias, e foi assim que aconteceu. E a Maria Célia falou que ela estava sentindo que tinha um tijolo no coração dela, que onde ela ia, aquele tijolo estava pesando. Mesmo lá no centro, ela estava sentindo aquele peso. E ela tinha cuidado do marido, tinha feito tudo o que podia, mas ela estava com muita saudade. E aí essa irmã foi conduzindo a conversa e levou ela a pensar. Vocês rezavam juntos? Sim. E ela começou a lembrar. A gente frequentava, vinha aqui. E foi lembrando. E ela já foi mudando aquele semblante quando ela foi lembrando, né? O que vocês faziam? Ela foi contando momentos felizes e foi recordando as coisas boas. No final, ela falou, a minha vida foi muito boa, né? E eu pude cuidar do meu marido até o último momento. E eu sei que a tarefa dele aqui nessa vida, nessa encarnação, já tinha terminado e a minha não. Não precisou falar nada, porque ela elevou os pensamentos dela, as vibrações, e pôde ouvir aquelas intuições que levaram ela a perceber que isso é normal. A gente não gosta, mas é natural. E que nós temos que seguir nossa vida. E ela lembrou que esse é o ciclo da vida, que ela não era uma pessoa pior, mais infortunada que as outras. É assim que acontece. E hoje ela frequenta, continua frequentando lá, trabalha na casa, trabalha nas obras de caridade. Ela tem saudade? Tem. Mas ela entendeu? Entendeu.
É simples, não é fácil, mas é simples de compreender, né? Principalmente quando é com o outro, né? Que é fácil a gente dar sugestões para o outro. Então, Jesus fala isso: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Então, quando a gente busca Jesus, lembra das coisas boas que nós vivemos, que a gente sabe que Jesus estava ali, né? Todo mundo tem momentos maravilhosos para lembrar, ou que a gente vai e faz uma caridade, ajuda, ou vem aqui assistir uma aula, uma palestra, ou um curso, o que quer que seja, a gente se eleva. Então, nós sabemos onde tem luz. Só precisamos continuar buscando. Hoje, felizmente, nós estamos buscando. Estamos aqui buscando isso. Então, a partir de tudo isso que eu falei, a gente percebe que tudo passa e deve passar. O que é bom, passa, fica as lembranças boas. O que é ruim, passa e fica as lições aprendidas. Mas passa. Então, eu vou falar um trechinho aqui do poema de Chico Xavier, que é Tudo Passa. Não é inteiro, porque às vezes tem alguém que sabe ele de cor, vai falar, ih, esqueceu um pedaço. Não, é porque eu não tenho 2 horas para falar aqui, né, gente? Então, eu vou falar um trechinho só para a gente relembrar. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores, as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade de um ente querido que está longe passará. Se hoje é para nós um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave de Maria Santíssima, Mãe amorosa, nos dizer: isso também passará. Foi o que ela disse para o Chico, não foi? E o Chico, muito humilde, o que ele entendeu? Quando está tudo muito bom, não fica convencido, porque vai passar. Quando está ruim, não desespera, porque vai passar. E isso vale para nós também. Quando ele disse isso, ele queria nos deixar essa lição. E tudo que passa vai deixar lembranças e aprendizado, como eu já disse, né? Então, quando nós erramos, porque buscamos o mal, através do nosso livre-arbítrio, porque nós podemos escolher, o que acontece com nós? Sofremos as consequências. E quando a gente faz o que é certo, a gente vê que está dando certo. Quando Jesus encontrou a mulher adúltera, que todos já conhecem aquela história, vão apedrejar, não vamos apedrejar, vamos julgar, não vamos julgar, e ele fala, né? Quem não cometeu nenhum pecado pode jogar a pedra. Todo mundo foi deixando a pedra. E o que Jesus disse para ela? Alguém te condenou? Ela, não. Então eu também não te condeno. Ele não condenou a pessoa, mas o que ele disse para ela? Vai e não tornes a pecar. Ou seja, a atitude, ele podia dizer, aquilo, minha irmã querida, que você fez não está bom. Você continua sendo uma pessoa que eu amo, mas aquela atitude não está boa. Vão mudar? Jesus só falou isso. E vocês acham que ela mudou ou não mudou? Mudou. Um encontro com Jesus, ela mudou. Então, nós temos que encontrar Jesus para mudar também. E a gente sabe que ela estava fazendo uma coisa, às vezes, pior do que o que a gente faz. E por que ela mudou? Porque chegou o momento, ela desejou mudar, né? Então, é isso. Nós temos que buscar essa melhoria na nossa vida. Outra pessoa que buscou Jesus, Zaqueu, no dia que ele falou, eu quero mudar de vida. Não quero mais viver cobrando impostos indevidos e ganhando dinheiro, porque isso não está me trazendo felicidade. Eu ouvi dizer que Jesus vai passar por aqui e eu estou me sentindo muito pequeno, porque ele era pequeno em estatura e pequeno nos sentimentos também, ele estava se sentindo pequeno. Eu vou subir aqui, quem sabe Jesus me vê. E o que aconteceu? No meio da multidão, Jesus viu ou não viu Zaqueu? No mesmo dia que Zaqueu falou que ia mudar, Jesus já falou, eu estava só esperando você mudar e eu vou lá jantar na sua casa. Então, vamos buscar essa mudança. Porque Zaqueu também não era nenhum santo igual a gente, mas Jesus falou que ia, porque Jesus espera nós convidarmos ele, nós brilharmos a nossa luzinha para que ele possa entrar, sem ser invasivo, não é? Então, essa mudança acontece sim. Então, se algum dia a gente estiver triste, desanimado, achando que as coisas estão difíceis,
Isso é uma visita da verdade. É a verdade dizendo assim, ó, minha filha, ó, meu filho, você não está vivendo muito bem, não. Por isso que você está sentindo assim. Muda alguma coisinha, faz um dia diferente, escreve lá algum propósito para você e busca. Aí a tristeza deixou o recado, você começou a mudar, o que a tristeza faz? Vai embora, ela vai levar o recado para o outro que está precisando. Ela é útil. Agora, se você fala, ó, eu sou triste mesmo, minha vida está difícil, fica aqui comigo, não larga de mim, coitada, ela não consegue ir embora. Mas a ideia da tristeza não é ficar com a gente. É só trazer o recadinho. Busca alguma coisa melhor. Então, ela é um convite para analisar o que nós temos que mudar. Então, que todos nós possamos compreender esse ciclo da vida. Ele é perfeito em todos os sentidos. Nós temos que progredir, evoluir, reencarnar, recomeçar, nos desprender daquilo que nos deixa pesados, que nos deixa um tijolo no coração e ficar mais leves. Que é isso que nós viemos aqui aprender, mesmo num mundo que não é o mais fácil, mas numa situação que é melhor do que a gente podia ter, inclusive, né? Porque todos nós temos uma longa caminhada pela frente, não temos? Sabendo que nós somos imortais, aí ficou maior ainda. Porque tem gente que fala, não vejo a hora de morrer e de ir para o céu descansar. Nós, espíritas, não acreditamos nisso, não. Nós acreditamos que lá também trabalha e que volta, aprende mais um pouco, vai lá e trabalha. A gente tem tantas mensagens que recebemos de pessoas que contam, né? Estou trabalhando, estou fazendo um curso aqui. A gente vê no livro Os Mensageiros, eles vêm, visita aquelas casas de oração ali, ajuda as pessoas. Então, eles estão trabalhando. Então, nós temos um longo caminho. Vamos trabalhar muito, né? Só que para hoje, nós temos os cuidados de hoje. Ficar preocupando com o que vem depois não é o que vai resolver o nosso problema de agora. Agora, vamos ver o que está errado que eu posso mudar hoje para melhorar amanhã. E amanhã, olha, foi bom que eu melhorei. Vou melhorar mais um pouquinho para melhorar mais. E aí sim, a cada dia, uma mudança, um crescimento, uma evolução. Mas pensar com o que tem depois da curva da estrada, para quê? Eu não sei como vai ser a minha velhice, mas eu vou preocupar agora ou eu vou viver bem agora? Não é? Às vezes tem gente que não quer ter filho porque morre de medo do que vai acontecer. E às vezes não ia nem acontecer nada de tão difícil assim. E aquilo fazia parte da vida da pessoa, né? Então, que nós pensemos nessa parte da estrada em que nós estamos. O que passou é passado. Vamos aproveitar só o aprendizado que tem lá. O que tem depois é causa do que nós fizemos hoje. Então, vamos fazer alguma coisa boa hoje, que está tudo bem do lado de lá, na outra curva ali, vai ter coisa boa também. Às vezes vai ter até um oásis, né? Com uma água bem fresquinha para nós. Então, nós só sabemos do agora, dessa parte de estrada onde nós estamos caminhando, que é o aqui e o agora. E é aqui que nós temos que aprender, ensinar, compartilhar, melhorar, nos tornar esse homem novo, não é? Então, sejamos agora aquela pessoa que, quando vê um irmão na beira desse caminho ali, desanimado, dá a mão para ele e chama ele para o caminho, chama para vir assistir uma palestra, para fazer um tratamento, oferece um livro, uma ajuda, uma palavra, a gente vai ser intuído. Quando a intenção é boa, a intuição vem. Então, aquele que busca o caminho do bem, ele sempre vai estar tentando andar na rota que foi programada para ele. Não é? Quando ele vê que está desviando, ele corrige a rota e continua. Então, de nada adianta a gente ficar estressado, ansioso, reclamando, pensando no que vem depois. O depois, já aprendemos, né? Já sabemos. É consequência do que escolhermos hoje. Então, quando a gente faz isso, de se despir do homem velho e despedir daquilo que está pesando e atrapalhando a nossa evolução, o nosso caminho fica mais suave. E Jesus já falou isso, né? Então, se a gente cansar no meio do caminho, vamos lembrar que Jesus falou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Então, a vida com Jesus, a vida no bem, ela pode não ser fácil, mas ainda é a melhor.
É isso que eu queria trazer para vocês. E espero que todos tenham pensado: o que eu posso mudar hoje? Bom dia a todos.